Olá, queridos amigos. Agradecemos a Deus imensamente a oportunidade de mais esse encontro virtual. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e nos nossos encontros desse mês de setembro estamos trazendo o tema Em Busca de Esclarecimento e Esperança. Hoje quem falará para nós é o nosso companheiro e também tarefeiro do Centro Espírita, Alberto Leitão Rosa. Alberto nos trará elucidações a respeito da vida no além. Mas antes de ouvirmos o nosso companheiro, faremos a nossa leitura inicial e a nossa prece de abertura. A leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na lição 158, que se intitula Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa passagem está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade, com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E, ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Vamos então à nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e receber essa chuva de bênçãos que cai diariamente sobre cada um de nós. Agradecer a espiritualidade maravilhosa dessa casa querida, que tanto nos ampara e protege, rogando para que em cada lar, em cada ponto que essa mensagem chegue, que possa se instaurar a calma, a serenidade, o bom ânimo, a alegria, a esperança e a fé. Que possamos, dessa maneira, estar prontos para receber as mensagens que ouviremos a partir de então. As palavras do nosso Mestre querido.
Agradecemos também a mais esse encontro virtual e pedimos que fique conosco sempre. Que assim seja. Vamos então passar agora a palavra ao nosso querido companheiro Alberto Leitão Rosa. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Narra Irmão X, no livro Pontos e Contos, através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma lição intitulada As Portas Celestes. Irmão X nos conta que um grupo de espíritos desencarnados, pertencentes a escolas cristãs diversas, sofria no mundo espiritual. Surpresos porque ninguém veio recepcioná-los. Onde estavam os anjos, os gênios do paraíso, que não vieram recebê-los? Afinal, eles eram crentes fervorosos. E o período de surpresa deu sequência a um período de revolta. Começaram a se queixar, a reclamar que foram esquecidos, que foram abandonados. Após a queixa veio o sofrimento. E o sofrimento os levou à oração, narra Irmão X. E após a oração, eis que, no alto de uma montanha, surge um emissário com as suas vestes resplandecentes. E eles ficam perturbados e falam um para o outro: ora, será que é Jesus que veio nos buscar? E o emissário, então, percebendo o total desequilíbrio em que se encontravam, se apresenta e diz: paz em nome de Jesus, aquele que me enviou. Vocês oraram e aqui está a resposta. Ele me enviou para ver o que vocês querem. E os espíritos então responderam: ora, nós estamos aqui sofrendo há um bom tempo e ninguém veio nos salvar. Onde está Jesus que não veio nos salvar? Queremos apenas o prêmio justo. O emissário, então, tranquilamente, disse para eles: ora, mas a justiça divina nunca se engana. E eles, então, responderam: mas neste caso, há algum engano, fomos esquecidos, éramos crentes fervorosos, onde está Jesus que não veio nos salvar? E então o emissário, calmamente, diz para eles: me respondam uma coisa, em sã consciência. Vocês, quando estavam encarnados, amaram a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé? E eles, se estivessem diante de uma autoridade comum, certamente faltariam com a verdade. Mas a luz que aquele emissário emitia era absorvida pelo âmago desses espíritos e eles não conseguiam mentir e responderam: não. O emissário continuou fazendo outras perguntas: mas vocês olharam para o interesse do seu próximo? E eles respondiam: não. Mas vocês auxiliaram os seus inimigos? Não. Mas vocês perdoaram 70 vezes, 7 vezes? Não. E vocês combateram os dragões da discórdia, da inveja, do ciúme? E eles, a todas as perguntas, respondiam: não. O emissário, então, disse: ora, como então que vocês querem exigir a presença do Cristo se vocês não aprenderam as lições que ele deixou? De que adianta ter um bom livro e este livro ficar dentro da gaveta? Ou de que adianta sermos bons alunos se não aplicamos as lições na nossa vida prática? E conclui então o emissário: diariamente, milhares de espíritos encarnam e desencarnam para
evoluírem, para cumprir com as suas tarefas, e não existe outra solução para aqueles que não desempenharam bem a sua missão, a não ser aguardar para voltar em nova oportunidade ao corpo físico para realizar aquilo que não conseguiu realizar. Ora, e essa é a passagem que escolhemos para colocar as nossas mentes e corações na sintonia do tema que vamos desenvolver hoje, né? Como a nossa irmã Simone já disse, o tema do mês é Em Busca de Esclarecimentos e Esperança. E é isso que sempre estamos aqui fazendo, né? Buscando esclarecimentos que vão nos consolar e, consequentemente, vão gerar esperança. E nesta oportunidade, o nosso tema é A Vida no Além. Muitas reflexões temos para fazer sobre esse tema, né? Teremos por base, em especial, o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo de número 11 da primeira parte, que é o Problema do Ser, Leon Denis intitula A Vida no Além, né? E nós vamos perceber que Leon Denis vai ser extremamente coerente, como não poderia deixar de ser, com as obras de Kardec, né? Ele que foi contemporâneo de Kardec, foi um dos continuadores da divulgação do Espiritismo após, um dos mais importantes divulgadores após a desencarnação de Kardec. Vamos ver que, em especial, na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo de número 3, intitulado Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, Kardec vai tratar do tema A Vida no Além, nas questões 149 até a questão 165. Essa será a nossa base. Mas é importante que entendamos que os nossos objetivos devem estar bem fixados nesse momento, que é nós compreendermos a situação do espírito após a morte. Como fica o espírito após a morte? Essa é uma questão que interessa a todos nós. Um segundo ponto que também nos interessa é entendermos como que os espíritos se agrupam, para onde eles vão, com quem eles ficam, como que isso é feito, né? Como é que se dá esse agrupamento? Vamos também abordar um pouco esse objetivo. E o terceiro e último objetivo, que anda em paralelo com esses dois, é a questão das consequências morais. Como sempre falamos, né? Do que esse ensino deve gerar em nós, em termos de mudança de comportamento, em termos de mudança de pensamentos, de convicções. E certamente duas consequências morais nós já podemos vislumbrar agora como objetivos. A primeira é o consolo que vamos encontrar nessas lições para enfrentarmos a chamada perda, entre aspas, dos entes queridos. Essas lições vão nos levar à mudança de comportamento com relação a esse assunto. E o segundo ponto, que também esperamos como consequência moral, é como que nós vamos nos preparar para o nosso momento de desencarnação, né? Como sabemos, todos nós vamos desencarnar. E então, eu estou me preparando adequadamente para quando chegar esse momento? É a questão que se apresenta. Vamos recorrer então ao texto de Leon Denis. Tiramos de lá alguns destaques para atingirmos esses objetivos. O primeiro deles que tiramos é quando Leon Denis vai mostrar com as suas palavras que ninguém morre. Isso é um primeiro ponto importante para a gente entender. Denis vai dizer: o ser humano pertence desde esta vida a dois mundos. Pelo corpo físico está ligado ao mundo visível, pelo corpo fluídico ao invisível. O sono é a separação temporária. A morte é a separação definitiva. Esse pequeno trecho já tem muita coisa para nos dizer, né? Porque ele está nos dizendo que nós vivemos em dois mundos. Quando estamos no corpo físico, como agora, nós estamos vivendo no mundo físico, no mundo visível. E quando estamos fora do corpo físico, e isso acontece todos os dias, quando vamos dormir, saímos do corpo físico,
de forma temporária. Mas então, nesses momentos do sono, estamos vivendo no mundo espiritual ou no mundo invisível. Então ele vai dizer que o sono é quando nós nos separamos temporariamente do corpo e a morte é quando nós nos separamos definitivamente daquele corpo. Ou seja, o corpo morreu, não fomos nós que morremos, porque nós somos espíritos e nós não morremos. Então, quem vai desencarnar, quem vai morrer é o corpo físico e nós vamos desencarnar, ou seja, vamos sair da carne, como Denis está explicando. E Denis vai acrescentar uma coisa bem interessante quando ele vai dizer que somente depois do aparecimento do espiritualismo experimental, leia-se espiritismo, é que esse problema passou a ser analisado com uma observação científica e rigorosa. Allan Kardec vai tratar disso, né? Mostrando que a vida no além nada mais é do que um prolongamento natural da nossa vida. Né? É apenas nós deixamos de estar no corpo para estarmos fora do corpo. E como ele diz, todos os dias nós fazemos isso, só que voltamos. E a morte é quando nós vamos, em definitivo, nos desligando daquele corpo. São conceitos importantes que Kardec trata lá nessa parte segunda, no capítulo 3, como falamos. Né? Kardec lá vai dizer nas questões 150 e 150A que após a morte nós conservamos a nossa individualidade e ela é identificada pelo perispírito, ou corpo fluídico, como chamou Denis, ou corpo espiritual, aquele corpo fluídico que faz a união do corpo físico com o espírito, o que Kardec chamou de perispírito. Né? E depois que nós desencarnamos, nós continuamos a mesma pessoa. É importante a gente já entender isso, com os nossos valores, com as nossas virtudes, com as nossas imperfeições, com os nossos vícios. Somos a mesmíssima pessoa, apenas saímos do corpo, mais nada. E isso é importante a gente entender. Né? Então, quando se fala que vai se fazer um sepultamento, o sepultamento não é da pessoa, o sepultamento não será do Alberto, mas sim do corpo do Alberto. É importante a gente entender essa diferenciação para podermos ir avançando nas nossas conclusões. E Denis vai dizer que nós temos provas sobre isso. Né? Ele diz que os espíritos têm se manifestado aos milhares, mostrando seu caráter, mostrando que se recordam da sua personalidade, né? Mostrando as suas próprias feições físicas pelas quais podem ser identificados. E Kardec vai dizer exatamente isso lá nessa parte que mencionamos. Por exemplo, na questão 152, Kardec diz que as provas da identidade são dadas nas comunicações por sinais incontestáveis, com detalhes pessoais da vida terrestre. Isso, inclusive, justifica o que está lá na Revista Espírita, quando Kardec tem a oportunidade de dizer que ele não se interessava por evocar espíritos onde não estivesse presente alguém da família ou alguém que o conhecesse, porque só assim se poderia identificar o espírito. Então ele evocava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas ele tinha provas da identidade, porque as pessoas que estavam presentes, algumas pessoas, conheciam aquele espírito e confirmavam por dados, como ele diz aqui, sinais incontestáveis, de que de fato é aquela personalidade que está falando. Né? E os próprios fenômenos, né? Fomos estudar os fenômenos acontecidos com Chico Xavier, também tem provas incontestáveis, né, da identidade dos espíritos. E Denis então vai dizer que, em verdade, o nascimento também é uma morte. Isso para mostrar para a gente esse vai e volta, né? Porque ele diz que quando a gente nasce, a gente é como se estivéssemos encerrados no túmulo da carne. Nós vamos estar temporariamente no túmulo da carne. E a morte nada mais é do que essa libertação do corpo físico, quando vivemos a verdadeira vida. Por isso ele vai dizer que as palavras morte e sono são impróprias. Denis vai dizer isso, né? Porque quando a gente adormece, em verdade a gente acorda para o outro mundo. Né? E quando a gente acorda no corpo, a gente adormece para o mundo espiritual.
Então, estamos vivendo de forma contínua, dia após dia, o mundo físico e o mundo espiritual paralelamente. E ele vai dizer exatamente isso, que esses dois mundos, eles se interpenetram. Leon Denis vai dizer, ainda nesse texto, que o nosso mundo e o além não estão separados um do outro. A gente fica achando que o mundo espiritual é alguma coisa que está lá longe, que é um espaço definido, e ele está dizendo aqui que não. Um mundo está no outro. De alguma sorte, os mundos se enlaçam, se confundem. Homens e espíritos, ou seja, encarnados e desencarnados, misturam-se. É o que vai dizer Leon Denis. E é exatamente isso que Kardec diz também, né, nas obras básicas. Lá na Revista Espírita, de dezembro de 1864, destacamos um texto, um pequeno trecho bem esclarecedor sobre esse assunto dos mundos, né? Kardec lá vai dizer assim: sabemos que a morte do corpo não interrompe a vida do espírito, mas que lhe abre a verdadeira vida, que não rompe nenhuma afeição sincera. Olha o consolo. Que os que nos são caros não estão perdidos para nós e que os encontraremos no mundo dos espíritos. Então, ninguém perde um ente querido. Nós nos afastamos temporariamente desse ente querido, é o que Kardec está aqui dizendo, né? Sabemos que enquanto esperamos, eles estão juntos de nós. Neste momento estão juntos de nós, porque os mundos se entrelaçam, como disse Denis. Eles nos veem, eles nos ouvem, eles podem continuar suas relações conosco. Olha o esclarecimento que consola, que deve ter como consequência moral o consolo. E na questão 160, isso é tratado de forma bem direta, porque Kardec pergunta assim para os espíritos. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 3. Né? Estamos sempre fazendo referência a esse capítulo. Kardec pergunta: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Olha que pergunta valiosa. Eu vou me encontrar, quando eu desencarnar, com os meus entes queridos que morreram antes de mim? Com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã e etc? Resposta dos espíritos: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Ou seja, se há afeição mútua, nós vamos nos encontrar. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. E a gente tem muitos exemplos disso, né? De pessoas que, quando estão nos últimos instantes da vida física, começam a identificar espíritos familiares, afetos, que já tinham retornado para o mundo espiritual. E começam a ver que aqueles espíritos estão vindo para auxiliar esse desprendimento do corpo físico. Isso tudo é muito consolador, né? E como é que ficamos após, então, a morte, que é o objetivo, né, que estamos também tratando? Leon Denis vai dizer que isso é uma consequência direta das nossas inclinações. Então ele vai dizer: se somos inclinados à matéria, às propensões sensuais, isso vai nos levar para planos inferiores, mais densos e mais grosseiros. Mas, por outro lado, se as nossas inclinações são para os bens da inteligência, do sentimento, dos pensamentos belos e puros, isto vai nos levar para as esferas superiores, para situações espirituais mais confortáveis, mais felizes para nós. E Kardec confirma isso na questão 159 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que o estado no mundo espiritual vai ser qual? Se a pessoa praticou o mal, com o desejo de fazer o mal, ela sente vergonha. Se ela foi uma pessoa justa, ela se sente aliviada de um grande peso que era aquele corpo físico. Então vejam quanto esclarecimento. Denis vai falar do estado transitório de perturbação, que Kardec também vai tratar, né? Assim que a gente desencarna, Denis vai dizer, uma espécie de
prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação. Kardec vai dizer que é enquanto nós estamos nos desprendendo do corpo físico. Porque uma coisa é a gente morrer, outra coisa é a gente desencarnar. Morrer é quando biologicamente o corpo físico ele morreu, ele não tem mais como voltar. Isso é o morrer do corpo. Mas nós, espíritos, nos desligarmos desse corpo é o desencarnar. E isso, muitas vezes, demanda tempo, como vamos ver, né? Kardec vai dizer na questão 155A, comentando, que o desprendimento é gradual e que esse estado de perturbação depende da elevação de cada um, né? Denis vai dizer que espíritos adiantados depressa se libertam da matéria, tomam consciência de si mesmo. Espíritos inferiores muitas vezes conservam as impressões da vida material e ficam durante, às vezes, anos cuidando das suas ocupações habituais como se estivessem no corpo ainda. E se confundem, porque confundem o corpo, veem o seu corpo e acham que é o corpo físico, em verdade estão vendo o corpo fluídico, né? Kardec, ainda na questão 155A, vai dizer: o desprendimento é mais lento naqueles cuja vida foi toda material e sensual. Quanto mais identificação com a matéria, mais penosa a separação. Então vejam que, em paralelo, nós estamos tendo consolo com relação ao fenômeno da morte e já estamos tendo também uma consequência moral, que é como nós devemos viver a vida física para que possamos, quando chegar o momento de Deus nos levar de volta ao plano espiritual, estarmos em boas condições, né? Kardec chega a dizer que o instante da morte é para o espírito um gozo, porque ele se desprende, ele se liberta daquele corpo, muitas vezes um corpo que já está com muitas dificuldades, né? Então Kardec diz que esse estado de perturbação é como se estivéssemos dormindo e acordássemos de repente, né? E aí nos sentimos assim, onde eu estou, né? E essa perturbação pode ser de horas, de meses, de anos, vai dizer Kardec. Então vejam como que é importante nós sabermos disso para irmos nos preparando para um instante da nossa desencarnação, né? O homem de bem, diz Kardec, essa perturbação não tem nada de penosa. Então é um desprendimento natural, tranquilo, calmo, como vai dizer Kardec. Lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo de número 1, intitulado O Passamento, no item 13, Kardec vai registrar o seguinte: o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. 2 pontos. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Então sofremos, quanto mais demora, mais sofrimento temos. A presteza ou a rapidez deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento da agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então vejam como estamos tendo subsídios para nos prepararmos adequadamente para a desencarnação. E é importante nós lembrarmos aqui nesse instante que a prece auxilia o desprendimento, alivia a perturbação. Kardec vai dizer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das preces pelos que acabaram de desencarnar. E isso faz nos pensar também, e isso é uma outra consequência moral que podemos destacar, sobre o nosso comportamento quando vamos a um velório de um ente querido, ou de um amigo, enfim, de qualquer pessoa, que a nossa postura deve ser de oração, porque é por isso que estamos lá. Por que vamos a um velório? Kardec vai dizer, para mostrar a nossa simpatia por aquele espírito que voltou ao mundo espiritual, mas também para orarmos e ajudarmos no desprendimento do corpo físico. Então vejam que a gente deve avaliar a nossa postura. E muitas vezes o espírito ele está ali presente, assistindo ao seu próprio velório. Então, como é importante nós termos a postura de oração para podermos ajudar aquelas pessoas que estão desencarnando, né?
Trouxemos dois exemplos de consciência de si mesmo de forma muito rápida, porque já são espíritos adiantados, como, por exemplo, o senhor Sanson, que foi contemporâneo de Kardec, né? Participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e já tinha combinado com Kardec que quando ele desencarnasse, que ele queria ser evocado. E Kardec o evocou 1 hora antes do enterro do seu corpo. E ele deu uma comunicação. 1 hora antes do próprio corpo ser enterrado. Como sabemos, o Dr. Bezerra de Menezes, 31 horas após a sua desencarnação, já estava dando comunicação na Federação Espírita Brasileira. Então vejam que quanto mais nós estamos evoluindo, quanto mais o bem nós fazemos, mais facilidade nós temos no momento da desencarnação. E para onde vamos, né, após a morte? Como é que nos agrupamos? É um outro objetivo. E Denis vai dizer que a lei dos agrupamentos no espaço é a das afinidades. Vamos buscar os nossos afins. Então, para alguém que fez o mal, né, por exemplo, ele diz, para um criminoso, não há descanso, não existe esquecimento, sua consciência é a justiceira inflexível, persegue-o sem cessar. Então, é o suplício. Para onde nós vamos? Vamos nos agrupar com os espíritos afins. A afinidade é que vai nos reunir. Né? Como também, de bom lembrar, que durante o desprendimento pelo sono, também vamos para onde estão os nossos interesses, as nossas afinidades. Então, o momento do desprendimento, ele pode ser excelente para nós vivenciarmos o mundo espiritual com os nossos afetos, mas também ele pode ser de muita dificuldade por conta da nossa maneira de viver. Então, conforme nós vivemos, quando nós nos desprendemos, nós vamos buscar os nossos interesses, as nossas afeições, aquilo que nos satisfaz. Tudo isso é conhecimento que nos leva a consequências morais de comportamento. Se eu quero ter uma boa noite de sono, eu preciso ter um bom dia, eu preciso fazer o bem durante o dia, para que naquele momento do sono eu esteja me afinizando com os bons espíritos. Então percebam que durante a vida física nós nos preparamos para o momento da desencarnação, como vai dizer Herculano Pires, lá no livro Educação para a Morte. Herculano diz assim: a educação para a morte é a preparação do homem durante a sua existência, para a libertação do seu condicionamento humano. Então, durante a vida, estamos nos preparando para o momento da desencarnação. E o Espiritismo nos ajuda muito, como Kardec vai dizer na questão 165 deste mesmo capítulo. Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos prolongada da perturbação? E os Espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então vamos nos identificar como desencarnados quando temos conhecimento do Espiritismo. Mas, continuam eles, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Os Espíritos aqui estão falando daquilo que Jesus chamou dos tesouros do céu. Quando ele nos fala para nós não acumularmos tesouros da terra, que as traças podem corroer e a ferrugem pode tomar. Ora, o que Jesus nos diz é falando exatamente disso, para nós acumularmos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Lições do Cristo dadas de forma alegórica, que agora são trazidas de forma clara e cristalina pela doutrina espírita. Como lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade, os Espíritos nos dizem: o que é então que nós possuímos? Respondem eles: nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, é isto que nós vamos levar para o mundo espiritual. A nossa
mala para viajarmos para o mundo espiritual, ela está sendo preparada ao longo da nossa existência física. E só conseguiremos colocar dentro desta mala a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais. E dependendo do que tivermos nessa mala, isto trará o nosso estado no mundo espiritual mais tranquilo ou mais doloroso. Então, percebam, concluindo as nossas reflexões, né, que a situação do espírito depois da morte depende de como nós estamos agindo na vida, que nós vamos nos agrupar no mundo espiritual de acordo com as nossas afinidades, né, e que todo o ensino da doutrina espírita nos consola com relação ao afastamento temporário dos nossos entes queridos e nos dão lições muito importantes para nós nos prepararmos para o nosso retorno ao mundo espiritual. E para concluirmos, ainda a esse respeito, vamos trazer uma passagem que está narrada no livro Vozes do Grande Além de Espíritos Diversos, na psicografia de Chico Xavier, ao capítulo intitulado Lição no Apólogo de André Luiz. André Luiz nos conta que um certo homem possuía 3 amigos e ele foi convocado aí ao tribunal porque estava sendo acusado de um crime e sujeito à condenação. Então ele pede ajuda aos 3 amigos. E o primeiro amigo, de forma muito arrogante, diz para ele: olha, o máximo que eu posso fazer para você é comprar um terno novo e aí você vai comparecer ao juiz com uma roupa bem bonita. O segundo amigo vem e diz: olha, por mais que eu goste de você, eu só posso ir até a porta do fórum com você. Te levo até lá, mas dali para dentro é contigo. O terceiro amigo, de forma mais humilde, disse para ele assim: não, eu vou com você e eu vou falar em teu nome, eu vou lhe defender. E assim foi feito. E esse terceiro amigo, então, usou de tanta segurança, de tanta eloquência, que levou à absolvição daquele companheiro, inclusive do perdão daqueles que lhe acusavam. E este apólogo, André Luiz, nos traz para mostrar o simbolismo da nossa própria morte nesta história. Porque este primeiro amigo é aquele que deu o terno para o homem, nada mais é no momento da nossa desencarnação, quando vamos comparecer ao tribunal da nossa consciência para avaliarmos os nossos atos. Esse primeiro amigo nada mais é do que o dinheiro, que poderá nos dar um sepultamento adequado e nada mais, roupas adequadas e nada mais. O segundo amigo são os nossos afetos, são os nossos familiares, que vão nos levar até a beira do túmulo, mas não podem entrar no tribunal da nossa consciência para fazerem nada por nós. Mas o terceiro amigo, meus irmãos, é o bem que praticamos, vai dizer André Luiz, e é ele que será o nosso advogado no tribunal da nossa consciência. Então, se queremos nos preparar adequadamente para a nossa desencarnação, pratiquemos o bem. Reunamos os tesouros que os ladrões não podem roubar, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, a nossa evolução moral. Esse é o propósito de nós estarmos aqui encarnados. Que possamos aproveitar essas lições valiosas que a doutrina espírita nos traz para podermos mudar as nossas atitudes, para podermos viver de forma mais feliz, mais consciente do que estamos fazendo, de quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos ouvir a prece final, que será feita pela nossa irmã Vânia, que possamos nos concentrar em torno desta prece para termos benefícios em nossos lares, para os nossos familiares, bem como a fluidificação das nossas águas. Muita paz a todos. Vamos orar, irmãos. Sempre agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, por todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida nos proporciona, por este momento, que ao ouvirmos os ensinamentos do Cristo, através dessa doutrina consoladora,
podemos nos apaziguar e encher nossos corações de esperança. E rogamos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da casa da Irmã Rosa, por cada lar aqui representado, que haja luz, harmonia e entendimento, que as lições do Cristo permaneçam no coração de todos, que após essa experiência que nos isolou temporariamente, nos faça refletir sobre a importância do próximo e nos aproxime mais uns dos outros, com o desejo do bem, da paz e com respeito às diferenças. Rogamos também à boa Irmã Rosa a fluidificação das nossas águas, que nelas sejam depositados os lenitivos para o tratamento do nosso corpo e o fortalecimento da nossa alma. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.